Saudações. Eu sou o seu guia e você está no Shadow Codex. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas a história de um anime. É o relato visceral de um império que desafiou os deuses e de um menino que decidiu que o preço da liberdade era o extermínio de tudo o que existe. Se você acha que conhece Attack on Titan, eu te desafio a ficar até o final. Mantenham a linha. A verdade começa agora. No início, nada existia além da servidão. Ymir não era uma rainha, não era uma deusa, era apenas uma menina sem voz, cujas cordas vocais foram silenciadas pelo medo antes mesmo de poderem gritar por socorro. Ela era o exemplo vivo do que Thomas Hobbes descreveu em Leviatã, uma vida solitária, pobre, sórdida, animalesca e curta. Ela era uma escrava do Império Eldiano original, uma tribo de bárbaros liderada pelo implacável rei Fritz, um homem cuja única medida de valor era a expansão territorial através da força bruta. Quando Ymir foi injustamente acusada de libertar um porco da fazenda do rei, a punição não foi o chicote, mas a caçada à liberdade. Ela foi solta na floresta profunda para ser abatida como um animal pelos cães e soldados do rei que se divertiam com o seu desespero. Ferida, com uma flecha cravada no corpo e o coração batendo como o de uma presa encurralada, ela buscou refúgio sob as raízes de uma árvore colossal que desafiava os céus e a própria lógica. Lá, nas profundezas da terra, numa fenda que parecia levar ao próprio útero do inferno, ela caiu num abismo de água primordial. Ela não encontrou a morte, mas sim a origem de toda a matéria orgânica. Uma criatura espinhal, um parasita vestígio do início dos tempos, uniu-se à sua coluna. Naquele momento, as leis da física curvaram-se. O plano material e o plano espiritual se fundiram num clarão de luz que mudaria o destino do planeta para sempre. Surgiu o primeiro titã. Mas Ymir, mesmo com o poder de um deus nas mãos, continuou escrava em espírito. Ela voltou para o rei Fritz e entregou-lhe o seu poder como se fosse uma oferta de paz. Friedrich Nietzsche falava sobre a moral do escravo, onde o indivíduo oprimido não consegue conceber a própria liberdade, agindo apenas por ressentimento ou obediência cega. Ymir era a personificação dessa tragédia. O rei Fritz, percebendo o potencial daquele monstro, usou-a para construir uma infraestrutura sem precedentes e para dizimar os seus rivais, especialmente o povo de Marley. Por 13 anos, ela foi o martelo e a bigorna do império. Quando ela morreu, sacrificando-se para proteger o rei de uma lança assassina, a sua consciência não descansou. Ela foi para um lugar além do tempo e do espaço, os caminhos. Na terra, o rei Fritz forçou as suas filhas, Maria, Rose e Xena, a devorar o cadáver da própria mãe. Ele ordenou que a linhagem continuasse a procriar e a consumir os seus antecessores para que Eldia dominasse o mundo por toda a eternidade. Assim, nasceu a maldição de Ymir, que limita a vida de qualquer portador a apenas 13 anos. O poder foi dividido em 9. O titã fundador, o monarca, o titã de ataque, o buscador da liberdade, o colossal, o deus da destruição, a fêmea, a versatilidade, o bestial, o intelecto, o mandíbula, a velocidade, o carrinho, a resistência, e o martelo de guerra, a criação. Por 2 milênios, Eldia foi a tempestade que assolou o mundo. No entanto, o 145 rei Karl Fritz, consumido pela culpa, conspirou com a família Tybur para arquitetar a queda do seu império.
Ele agiu sob o que Immanuel Kant chamaria de imperativo categórico distorcido, acreditando que a única forma moral de agir era aceitar a punição pelos pecados de seus antepassados. Ele fingiu uma derrota para um herói fictício chamado Elos e levou parte do seu povo para a ilha de Paradis. Lá, ergueu as muralhas Maria, Rose e Xena com milhões de titãs colossais e apagou as memórias do seu povo. Criou o que Platão descreveu como o mito da caverna. As pessoas dentro das muralhas viam apenas as sombras da realidade que o rei lhes permitia ver. Enquanto isso, em Marley, os eldianos restantes foram transformados em cidadãos de segunda classe. O ódio foi cultivado até que em 845 o jovem Jäger assistiu ao titã colossal e o blindado destruírem a porta de Shiganshina. Jäger viu sua mãe ser devorada e jurou exterminar cada titã da face da terra. Ele, Mikasa e Armin juntaram-se à divisão de reconhecimento, usando o equipamento de manobra tridimensional para enfrentar os gigantes. Jäger descobriu ser um titã em Trost, o que o tornou alvo de fogo e esperança. Sob o comando de Erwin Smith e Liv Ackerman, Jäger tornou-se a arma de Paradis. A traição de Reiner e Bertolt no topo da muralha foi o golpe de misericórdia na inocência de Jäger. Reiner, quebrado pela culpa, simplesmente revelou ser o blindado. Aqui vemos a banalidade do mal, conceito de Hannah Arendt. Reiner não era um psicopata, ele era um soldado cumprindo ordens, convencido de que estava fazendo o bem ao eliminar demônios. A luta que se seguiu levou ao resgate de Jäger, onde ele manifestou a coordenada pela primeira vez. A conspiração interna revelou que a família Race era a verdadeira realeza. Historia Race recusou o destino de herdar o fundador e tornou-se rainha, um ato de existencialismo sartriano. A existência precede a essência. Ela recusou a essência de vassala do destino para criar sua própria existência. Na batalha para retomar Shiganshina, Erwin Smith liderou uma carga suicida contra o titã bestial, Zeke Jäger, permitindo que Liv o derrotasse. No porão de Grisha Jäger, a verdade foi revelada. Eles eram eldianos e o mundo os odiava. 4 anos depois, Jäger infiltrou-se em Marley. No festival de Libério, ele atacou o mundo, devorando o martelo de guerra. A guerra mudou de escala. Zeke e Jäger conspiraram, mas seus objetivos eram opostos. Zeke queria a eutanásia dos eldianos, uma visão nihilista de Arthur Schopenhauer, onde a cessação do desejo e da procriação é a única fuga da dor. Jäger queria a liberdade através do extermínio total dos seus inimigos. É o tribalismo biológico levado ao extremo lógico. Nos caminhos, Jäger libertou Ymir e iniciou o estrondo. As muralhas desmoronaram e os titãs marcharam sobre o mundo. Aqui, Jäger torna-se o Übermensch de Nietzsche, aquele que cria seus próprios valores acima da moralidade comum, mas com um custo terrível. A aliança de antigos inimigos perseguiu Jäger. Na batalha final em Forte Salta, Armin e Mikasa enfrentaram o amigo. Mikasa, num ato de amor e dever, decapitou Jäger, libertando Ymir e acabando com a Era dos Titãs. Jäger revelou que planejou ser o vilão para que seus amigos fossem os heróis. O poder dos titãs desapareceu e os eldianos se tornaram humanos novamente. Mas a paz é frágil. Séculos depois, Paradis é destruída por novas guerras. Uma criança encontra a árvore de Jäger, sugerindo que o ciclo da matéria orgânica e do poder pode recomeçar, refletindo o eterno retorno de Nietzsche, a ideia de que a história está condenada a se repetir infinitamente.
Para compreender a alma de Jäger, precisamos olhar para Georg Wilhelm Friedrich Hegel e sua dialética do senhor e do escravo. No início, os humanos de Paradis eram escravos do medo dos titãs. Jäger, ao se tornar um titã, inverteu essa relação, mas ao fazer isso, percebeu que o verdadeiro senhor não era o titã, mas o destino. O titã de ataque tem a habilidade de ver o futuro, o que cria um paradoxo determinista. Se Jäger vê o futuro, ele tem livre-arbítrio ou é apenas um ator seguindo um roteiro já escrito? Spinoza diria que o homem se acredita livre apenas porque ignora as causas que o determinam. Jäger é o personagem mais trágico porque é o único que sabe que não tem escolha. Ele marcha em direção ao genocídio porque viu que era a única forma de salvar seus amigos. É a liberdade sendo usada para destruir a própria liberdade. A figura de Erwin Smith, por outro lado, é um monumento ao maquiavelismo e ao utilitarismo de Bentham. O fim justifica os meios. Erwin sacrificou centenas de soldados para dar um passo em direção à verdade. Ele viveu sob a mentira vital de Ibsen, a ideia de que o ser humano precisa de uma grande ilusão para suportar a dureza da vida. Para Erwin, a ilusão era o porão de Grisha. Quando ele percebeu que nunca chegaria lá, a sua carga suicida tornou-se a sua transcendência. Ele abandonou seu desejo egoísta pelo bem comum, um ato que Kant aplaudiria, apesar do derramamento de sangue. Já Levi Ackermann é o estoico de Marco Aurélio. Ele não se deixa abalar pelas emoções. Ele aceita a dor, enterra os seus camaradas e continua a lutar. Levi é a âncora de realidade num mundo de loucura. A transformação de Marley de uma nação oprimida para um império opressor é a personificação da tese de Paulo Freire. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Marley não queria acabar com o poder dos titãs, eles queriam o chicote nas suas mãos. Isso nos leva à teoria do contrato social de Rousseau, que em Attack on Titan está quebrado. Não há confiança entre as nações, apenas a dissuasão nuclear representada pelos titãs. O estrondo de Eren é o colapso total da diplomacia, o retorno ao estado de natureza de Hobbes, onde o homem é o lobo do homem. Quando olhamos para Zeke Jäger, encontramos o pessimismo de Cioran. Zeke acredita que o erro foi ter nascido. O seu plano de eutanásia é uma tentativa de misericórdia cósmica. Ele vê os Eldianos como portadores de uma doença genética que causa sofrimento global. Para Zeke, a não existência é preferível a uma existência de perseguição. Eren discorda fundamentalmente, porque para ele, nascer neste mundo é o direito supremo. Essa é a luta entre o niilismo passivo de Zeke e o vitalismo agressivo de Eren. Eren escolhe a vida para os seus, mesmo que isso signifique a morte para todos os outros. É um tribalismo biológico levado ao extremo. A relação entre Mikasa e Eren desafia a psicanálise de Freud. O cachecol que Eren deu a Mikasa é o seu objeto transicional, o vínculo que aprende a uma imagem idealizada de Eren. A sua jornada é a de matar o pai, ou neste caso, matar o ídolo para se tornar uma mulher independente. Quando ela decapita Eren, ela não está apenas salvando o mundo, ela está realizando o último ato de individuação de Carl Jung. Ela está aceitando a sombra de Eren e, ao mesmo tempo, libertando-se dela. O beijo final é a união de Eros e Thanatos, amor e morte, num único momento estático que paralisa Ymir Fritz. Ymir,
que passou 2000 anos observando a humanidade em busca de alguém que pudesse amar e ainda assim fazer o que é certo, encontra em Mikasa a sua resposta. O final da obra é frequentemente criticado pela sua falta de resolução política, mas filosoficamente é perfeito. Reflete o pessimismo histórico. A destruição final de Parades por bombardeios aéreos, mostrada nas páginas extras do mangá, prova que o poder dos titãs era apenas um sintoma, não a causa do conflito humano. A causa é a alteridade, o medo do outro. Enquanto houver 2 seres humanos no planeta, haverá a possibilidade de um conflito por recursos, ideologia ou vingança. A árvore que cresce sobre o túmulo de Eren, com a mesma abertura na base que a árvore de Ymir, é um aviso de que a vontade de poder de Nietzsche é uma força biológica que nunca pode ser totalmente extinta. A origem de toda a matéria orgânica está apenas esperando pelo próximo hospedeiro desesperado. Attack on Titan é, em última análise, um tratado sobre a perda da inocência. Começamos com um herói clássico que quer matar monstros e terminamos com um vilão complexo que se torna o próprio monstro para salvar os seus. É uma jornada que nos obriga a questionar nossa própria moralidade. Se você estivesse no lugar de Eren, com o poder de salvar o seu povo à custa do resto do mundo, o que faria? Se você estivesse no lugar de Reiner, treinado desde a infância para odiar uma raça, teria a força para mudar? Não há respostas fáceis. Há apenas a marcha dos colossais, o som das muralhas caindo e o eterno silêncio dos caminhos. Mantenham a linha, pois a história completa de Attack on Titan é a história da própria humanidade. Um ciclo sem fim de luta, queda e a busca desesperada por um pedaço de céu azul entre as nuvens de cinza. Você agora detém o conhecimento proibido de 2 milênios. Use-o para entender o mundo, mas nunca se esqueça que a liberdade é um fardo que se carrega todos os dias. Esta jornada chegou ao fim, mas a marcha de Eren Yeager continua ecoando em cada debate que travamos sobre o que é certo e o que é necessário. Você seria capaz de sacrificar o mundo inteiro para salvar as 3 pessoas que mais ama? Ou aceitaria a extinção do seu povo em nome de uma paz global que pode nem durar? O que vimos aqui não foi apenas um anime, foi um espelho da nossa própria história e dos dilemas que os maiores filósofos da humanidade tentaram resolver por séculos. Se este resumo profundo, fundindo a tragédia de Ymir com o pensamento de Nietzsche e Hobbes, trouxe uma nova perspectiva para você, então este vídeo cumpriu sua missão. Agora eu tenho um desafio para você. Olhe para a seção de comentários. Ali é o nosso Caminhos, onde o tempo não existe e as ideias se cruzam. Eu quero saber, Eren Yeager é o herói que sacrificou sua alma ou o vilão que sucumbiu ao próprio ódio? Escreva "Mantenha a linha" no seu comentário para eu saber que você faz parte da elite que ficou até o último segundo e deixe sua opinião. Eu vou ler e responder os comentários mais instigantes. Se você valoriza conteúdos que não apenas narram, mas analisam e respeitam a inteligência do espectador, inscreva-se agora e ative o sino. Estamos construindo um império de conhecimento aqui, e cada inscrito é um soldado nessa divisão de reconhecimento pela verdade. Não esqueça do like, ele é o combustível que faz esse vídeo atravessar o oceano e alcançar mais pessoas. Qual deve ser o nosso próximo tema? A queda de outro império? A história completa de outra obra monumental? Você decide o rumo da nossa próxima expedição nos comentários abaixo. Obrigado por manter a linha conosco. O mundo é cruel, mas também é muito belo. Nos vemos no próximo capítulo. Dediquem seus corações.